3. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Voltamos aqui com o texto de Gênesis. Nós paramos no capítulo 3, na queda. Nós já vimos o capítulo 1, versos 1 até o capítulo 2, verso 3, que é um relato geral da criação. Nós vimos depois, a partir do versos 4 do capítulo 2, o texto que é mais centralizado na questão da humanidade, na história da humanidade. Passamos no capítulo 3 na queda do homem e da mulher, no caso, e nós estamos aqui ainda no capítulo 3, porque o homem, através da mulher, ele desobedeceu a Deus. Nós vimos que Deus fala com o homem que ele não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, a áspide, ela engana a mulher, e a mulher toma do fruto e come, e depois leva ao seu marido, eles também comem. Interessante porque eles podiam, imagina quantas mil árvores tinham nesse jardim, eles podiam ter comido todas as frutas e plantas que tinham lá. Nós vimos que nós éramos vegetarianos no começo, que Deus deixou as ervas para nós comermos, e a mulher e o homem vai justamente naquilo que era proibido, eles vão comer justamente o fruto na questão da desobediência. Nós não sabemos se era melancia, se era jaca, se era maçã, ninguém sabe o que é isso aqui, mas o principal é a questão da desobediência. E nós vimos lá então que a Eva vai acrescentar algumas coisas a mais do que aquilo que Deus falou para Adão no capítulo 1. E nós vimos então que o Adão e a Eva se escondem de Deus, o fruto do pecado torna-se a vergonha, e eles têm medo também, pela nudez que eles estavam. A inocência vai para o espaço, e nós vemos hoje, nós entendemos muito bem isso com as crianças pequenas, inocentes e tal, e depois a gente cresce e aí nós viramos os seres humanos adultos e cheios de maldades, né? Cheio de perversidade dentro do coração. Então gera medo, gera vergonha. Deus vai chamar o homem para conversar com ele, o que fazia todas as tardes ali, naquele happy hour, e o homem se esconde. É óbvio que quando Deus pergunta onde estás, né, Deus já sabia onde é que estava o homem. Aí o cara vai falar, eu me escondi que eu estava com medo, estava com vergonha, mas quem te disse, né? Aí ele vai culpar Deus. É interessante que ele culpa a Deus, nós já vimos isso aí, que é a mulher que tu me deste, ou seja, a mulher é culpada e o Senhor também, porque o Senhor me deu ela também. E a mulher também vai dizer, não fui eu, foi a serpente. E a serpente não tinha ninguém para culpar, ficou com a culpa todinha para ela. Tá certo? Nós vimos então também no versículo aqui 15, 16, o proto-evangelho, a primeira vez que se fala sobre a semente da mulher, a semente da serpente. E então nós vamos ver agora da redenção, existe aqui uma redenção, existe aqui uma criação ingênua, tranquila, que vai ter a queda, vai ter a punição, mas no proto-evangelho vislumbra uma luz da redenção, que seria lá na frente Jesus Cristo. Nós entendemos que agora Deus vai amaldiçoar a terra por causa do homem, né? Porque o homem ouviu a voz da mulher e ele comeu, desobedeceu aquilo que Deus havia dito para ele fazer, no versículo 17, e a maldição sobre a terra que recebe a maldição. É interessante, né? E depois em cansaço, em fadigas, o homem vai ter que ter o sustento dele todos os dias da vida dele. E a terra produziria abrolhos, espinhos, e ele ia comer a erva do campo. E no suor do rosto do homem, ele comeria o pão dele até que ele se tornasse pó, porque do pó ele veio. Nós falamos até do padre que nós comentamos lá de Portugal, Vieira, que ele pregou sobre o poveris est, né? É pó que anda, que está vivo, e o pó que está morto, que é tudo pó, tudo vai voltar para o pó. E aí que no versículo 20 do capítulo 3 é que o homem vai dar o nome à mulher de Eva. Até agora ela era mulher, né? Porque ela vai ser a mãe dos seres humanos e todos os viventes, geradora da vida, no caso a Eva. E
Deus faz, no versículo 21, vestimentas para eles, para que eles possam cobrir as vergonhas que eles estavam. Algumas pessoas dizem que foi feito aqui o primeiro holocausto. Isso não é tudo conversa, aqui não diz nada disso. Diz que Deus fez a vestimenta e deu para eles. E Deus então vai dizer que o homem é um de nós, que ele se tornou um de nós porque ele tem um conhecimento do bem e do mal. Agora, não é isso? No capítulo 20, no versículo 22, do capítulo 3, né? Nós estamos aqui no caso. Ele vai dizer que agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Bom, então aqui é o seguinte, ele vai ser expulso da presença de Deus, do Éden, do paraíso. E por quê? Porque ele poderia comer o fruto da árvore da vida. Ele comeu já da desobediência o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Se ele come o fruto da vida, ele não tinha mais jeito. Nós vimos aqui que tem um vislumbre, uma luz sobre a redenção, que é o proto-evangelho, que seria lá na frente de Jesus, que poderia fazer a remissão desse erro aqui. Porque o texto bíblico lá na frente de uma das cartas de um dos apóstolos nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, que esse homem seria Adão. Mas por um outro homem, que seria Jesus, veio a redenção, veio a graça, veio o perdão desse pecado. Então isso aqui é um vislumbre. Se o homem come a árvore da vida para sempre, não tinha jeito para o homem, nem Jesus ia resolver mais. Então tem que se proteger essa árvore da vida. Essa árvore vai aparecer só novamente lá em Apocalipse, lá que a gente vai ouvir falar sobre a árvore da vida. E põe então os querubins lá com a espada flamejante para proteger, para que ninguém pudesse pegar esse fruto aí, comer e viver para sempre. Ela volta lá em Apocalipse, inclusive para as nações, todos os anos comerem do fruto da árvore da vida lá. E aqui então acaba o terceiro capítulo, que é a questão da tentação do homem, e começa o quarto capítulo, que é os começos das civilizações, ou da civilização até o dilúvio, no caso. E o homem, Adão no caso, vai coabitar com a esposa dele, que é a Eva, e ela vai dar a luz a Caim. Caim é o primeiro filho, e ela parece-nos que ela reconhece que em última análise Deus é a fonte de vida. Porque ela, ao dar o nome a Caim, ela vai dizer o seguinte: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Tá? Na nova NVI diz que com auxílio do Senhor tive um filho homem. Então ela reconhece aqui, parece-nos que em última análise que Deus é que realmente é a fonte de vida. Nasce esse primeiro filho, o Caim, que seria, alguns dizem que seria metalúrgico o nome dele, né, que significaria. E também nasce uma outra pessoa, que é o Abel, que é o rebel, que seria da raiz da palavra rebel, que é efêmero, que é um sopro, um hálito, brevidade. E eles são irmãos. Bom, o que acontece aqui? O Abel vai oferecer um sacrifício a Yahvé, e o Caim também vai oferecer um sacrifício. Nós sabemos na história que o Abel apresenta os animais e o Caim vai apresentar o fruto da terra. Segundo algumas pessoas, né, o coração de Abel era melhor que o coração de Caim, e que outro tempo... Olha, eu não sei nada disso não, tá bom? Aqui não diz isso. Eu poderia até achar e pensar que o Caim, por ele ser produtor agrícola, né, no caso, o plantador, o colhedor, que era muito mais difícil do que ser um pastor de ovelhas ou de gado, o que quer que seja. No caso aqui é de ovelhas, porque ele não tem o trabalho de criar o bicho só tem ali, você põe no pasto, ele come. Agora o Caim, ele tinha que labutar a terra, ele que tinha no suor, tinha que
cortar a terra, tinha que plantar, mas tudo isso aqui é uma suposição. Como também é a suposição de achar que o Caim já tinha um coração ali ruim e tal. É lógico que ele vai fazer aqui uma besteira que a gente vai ver agora aqui, mas é tudo suposição. E ao oferecer os frutos do holocausto, é aceito o holocausto de Abel, né? E não de Caim. E o Caim fica desagradado com aquilo, fica chateado com aquilo. Então, olha só como é que vai caminhar, porque houve a desobediência de Adão e de Eva, já começou uma coisa que não tinha no começo, certo? Uma desobediência, um mal ali já florescendo, e nós vamos ver agora aqui uma coisa terrível. E mais para frente as coisas vão ficando cada vez pior. Então vamos ler o texto com calma aqui para a gente poder entender. E Deus então agradou-se de Abel e de sua oferta, versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim descaiu-lhe o semblante. Bom, não sabemos por que Deus se desagradou da oferta de Caim. Tudo que for dito é suposição, porque o texto aqui não nos fala o que é isso aqui. Nem mesmo que no hebraico nos dá nenhum tipo de autorização para falar nada. Mas para Caim, para a oferenda dele, não atentou e se inflamou Caim muito e caíram as faces dele. Bom, aí ele fica chateado, fica com cara amarrada, fica feio, né? Aí o Senhor vai falar para ele. Existe depois aqui uma condicional aqui interessante, hein? Porque o Senhor, por que você está irado? Por que se descaiu o teu semblante? Por que você está assim? No texto aqui da outra Bíblia diz: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Bom, então alguma coisa de errado que ele fez aqui, né? Porque aqui embaixo foi o condicional, no 7, né? Se procederes bem, não é certo que será aceito? O que ele fez de errado? Bom, só suposições, né? Se todavia procederes mal, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Tá certo? Então existia uma antigo entendimento pela palavra, no caso aqui, a ameaça na porta, da palavra que seria uma tradução babilônica, seria tipo se referindo a um demônio que estaria na porta da casa da pessoa para pegar as pessoas quando ela a espreita, né? Quando ela passasse ali, diante da porta da casa da pessoa mesmo, né? E ameaçando a pessoa que estava dentro. Bom, então Caim tinha como se fosse um animal, um leão na porta, pronto para pegar ele. Mas só que é interessante, isso aqui não é só para Caim, isso aqui também é para nós também. Bom, por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Não é você cometer o erro e dizer: Deus, eu estava fraquinho, foi Deus que a pessoa me tentou, o Satanás me tentou. Não, é você. Está sempre na espreita. Está sempre na espreita. Nós sabemos que os judeus, nos seus negócios, na sua casa, tem a mezuzá na ombreira da porta para proteção da casa, e eles beijam aquilo. Isso não significa nada, porque tem nada a ver. Você pode ser o capeta e ter uma ombreira lá e colocar a mão na mezuzá lá com as palavras de Deuteronômio, de Levítico. Não. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Não vai ser a mezuzá na ombreira da sua casa. E agora também nós temos cristãos fazendo a mesma coisa, comprando e colocando no carro, Bíblia aberta no carro. Isso não é só a vida diante de Deus. Depende de você, né? Aqui está a mesma coisa para o nosso amigo Caim aqui. E o Caim, então, não vai vai se deixar ser levado pelo ódio, pela fúria, e não ouvindo o que Deus falou. E Deus alertou: se você fizer, condicional, se você fizer certo, você não vai ser aceito. É interessante porque o Caim, eu olho lá para frente para Judas, eu tenho certeza que se Judas tivesse se arrependido, ele se arrependeu, mas ele não falou com Jesus, né? Ele não teria acontecido a tragédia que foi com ele, né? Ele devia ter se arrependido. É a mesma coisa que Caim. Depende de você, cara. Se você fizer a coisa, você vai ser aceito. Faz direito, né?
Mas não, ele vai, e o que vai acontecer? Vai ser, ele vai atacar o irmão dele, né? Ele não vai ser atacar, ele vai matar. E é premeditado o negócio, porque ele chama o irmão para ir para o campo, e no campo ele mata o Abel, né? O primeiro assassinato que foi cometido pela Bíblia é monstruoso, porque foi o próprio irmão que ele matou, né? E que foi deliberadamente consciente disso. Ele foi para matar mesmo o irmão com o ódio dele, a fúria dele. Aí Deus vai perguntar para ele no versículo 10: que fizeste? É a mesma pergunta que Deus vai fazer lá para Abraão: onde estás? Né? E ele vai perguntar também para a mulher: o que você fez? Ele pergunta para Eva: o que você fez? E ele pergunta também para o Caim: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim da terra. Então a terra, ela clama, né? Existe o texto bíblico que nós vamos estudar mais para frente sobre Sodoma e Gomorra, porque o mensageiro de Deus que se encontra com Abraão, ele diz: olha, o clamor da cidade chegou até nós, chegou até os céus. Mas que clamor foi essa cidade? Se todo mundo lá era mau, se não tinha justo nenhum. Então a cidade, aqui a terra está clamando o sangue. E outro texto bíblico também lá na frente diz que o sangue de Abel, ele está clamando a terra, mas o sangue de Jesus é o sangue mais que supera o sangue de Abel, é mais precioso, né? Então o sangue de Jesus supera o de Abel. A terra clama porque houve um assassinato, a terra foi tocada pelo sangue da morte do próprio irmão, do ser vivo que criado a imagem de Deus. E aqui o sangue de Jesus, quando ele é crucificado e derrama-se o sangue dele, é para redenção. Tudo isso aqui que vai piorando a partir de Caim, a partir da verdade de Adão e Eva, ele vai lá em Jesus ser redimido. Então o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. Aí ele vai matar e vai perguntar o que você fez, né? Aí, antes disso, no versículo 9, é interessante porque o Senhor vai perguntar para o Caim: onde está Abel? Né? Onde está Abel, teu irmão? E o cara vai ser arrogante. Ele vai dizer: não sei, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Na verdade, são parentes sanguíneos, mas nós sabemos que se nós viemos tudo da mesma raiz, no caso, todos nós somos irmãos. E a resposta seria: sim, você é tutor do seu irmão, sim. Não é para você matar, não é para você destruir o seu irmão, é para você abençoar o seu irmão. E ele, na arrogância, além de ser o assassino, ele é arrogante ainda, porque Deus vai falar para ele: onde é que está teu irmão? Aí Deus vai falar: o que fizeste? Aí vai acontecer mais uma coisa, não com a terra, mas vai acontecer com o ser humano, que maldito é você agora. E ele torna-se maldito, né? E ele vai lavar a terra com o suor dele. Ela não vai dar para ele a força dela, mas ele vai ter que lutar, e ele vai ser fugitivo da terra. Aí aqui que começa, ele fala assim: pô, eu vou ser morto, né? Pelas pessoas. Aí tem aquela velha questão, aquela velha pergunta: aonde tinha gente? Porque só tinha Eva e Adão. Tem algo interessante que nós não comentamos aqui na questão sobre a mulher, porque a serpente é maldita, o homem tem o suor, e que Deus iria fazer a partir de agora a Eva ter dores, que está no versículo 15 do capítulo 3. Fala com a serpente, e ele fala no 16 com a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás luz filhos. Peraí, não tinha dor? Tinha parto, mas não tinha dor, e a partir daqui tinha dor? É interessante a gente pensar nisso aqui, né? E o desejo dela seria o marido. Então, a partir de agora você vai ter dor. Quer dizer que antes desse fato eles tinham um relacionamento sexual, tinha filhos, mas não tinha dor no parto, e a partir daqui começa. Porque ela não pergunta: o que é parto? O que é isso? Ela não pergunta. E aí depois a maldita terra é a maldito aqui o Caim. E tem agora, quanto tempo teve esse fato do Adão e Eva, da expulsão do paraíso, até o fato de nascer o Caim depois dessa expulsão?
Então tinha um grupo de pessoas, porque aqui fala que dá a entender que sim, né? Porque ele vai falar assim, nossa, agora eu vou... É mal o meu castigo, no verso 13, né? E que já não posso suportar. Você vai me lançar fora da terra aqui, da tua presença, e serei fugitivo, errante. E quem me encontrar vai me matar. Não vai te matar, que eu vou colocar em você um sinal, né? Quem matar você, Caim, é interessante porque presta atenção que aqui, quem matar você, no caso, no versículo 15, será vingado 7 vezes. E daqui a pouquinho a gente vai ver um duplo homicídio, em que o cara toma para ele orgulhosamente, como Caim também tomou aqui, dizendo que eu sou tutor do meu irmão, que vai ser Lameque lá na frente. Ele vai dizer uma coisa para as pessoas: se Caim foi 7 vezes, para mim é 7 vezes 7, 770. Ele vai falar algo que orgulhoso, como se ele pudesse dominar a vida dele e a vida dos outros, não entendendo que é Deus que faz isso. Então o Senhor coloca um sinal em Caim. Ninguém pode afirmar que aqui seja porque ele era negro e ele torna-se negro agora. Esse é o sinal. Isso é uma imbecilidade muito grande, né? Para dizer uma coisa dessa. É a mesma coisa do descendente dele, Canaã, que nós vamos ver, porque Canaã, também Caim e Canaã são negros, tal, porque Canaã é amaldiçoado e torna-se escravo, tal. Mas o povo de Canaã é branco. Como é que pode ser? Eu não consigo entender as leituras bíblicas, mais ou menos minha louca aí. Então o Caim sai da presença de Deus e vai habitar em Nod, né, no oriente do Éden. E vai coabitar com uma mulher e ela vai conceber, vai ter um filho chamado Enoque. O Caim vai edificar uma cidade, que chamou de Enoque, o nome do seu filho. Bom, vamos rapidamente aqui para a gente poder acabar aqui. Aí vai fazer aqui uma relação de nomes e vai chegar no Lameque, no versículo 9. Esse Lameque, ele vai fazer o quê? Vai tomar 2 esposas, 2 mulheres. Nós vimos lá no começo que o casamento era monogâmico. Deus não pegou uma mulher, o Adão, e tirou lá uma costela e fez um harém para ele. Ele fez uma. E ela foi carne da sua carne, osso do seu osso, uma companheira, uma auxiliadora. O cara aqui, o descendente de Caim, já vai tomar 2 mulheres, 2 esposas. Uma era Ada e a outra chamava Zila, né? E a Ada vai dar a luz ao Jabal, que é o pai dos que moram em tenda e possui gado, que o nome de seu irmão era Jubal, que é também o cara que tocava flauta e harpa. E a Zila vai ter um filho que é Tubal-Caim, né? É o cara que é artífice de instrumento cortante de bronze e de ferro, Tubal-Caim. Então metalúrgico, interessante porque Caim é metalúrgico, o nome significa, e o cara vai mexer o Tubal-Caim com bronze e ferro, né? E vai ter uma irmã também. E aqui vai ter essa questão do duplo homicídio. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zila, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Ele se vangloria do assassinato, do que ele fez. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz, é uma criança, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Olha só onde é que vai chegando o homem, que vai crescendo a arrogância dele e a maldade do coração do homem. Bom, nós vamos parar por aqui e daqui a pouco a gente vai começar a outra parte do texto, capítulo 4 e o capítulo 5. Deus abençoe a sua vida e se tiverem perguntas, mandem para nós aí. Um grande abraço.